Eu gosto de pensar que eu sou um leitor em evolução. Logo, eu tenho muito para aprender. E é exatamente por isso que, por meio desse vídeo, eu venho dizer a vocês que eu nunca tinha lido Clarice Lispector. Quer dizer, eu já tinha lido alguns contos e algumas coletâneas, mas um romance mesmo, eu nunca tinha lido nenhum. Tá, eu sei, é triste, mas é melhor admitir que nunca leu do que falar que leu sem nunca ter lido, não é mesmo? Então, eu resolvi começar com o primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem. E... Bom, antes de mais nada, eu sou o Dave, esse é o canal Day by Dave. Por aqui eu gosto de bater papo. Eu falo muito sobre música, filme, livros, assuntos gerais e eu espero sempre uma troca, uma conversa com vocês. Tem funcionado muito bem, criei colegas muito legais. Então se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo agora. Pode pausar o vídeo, ou então não precisa pausar, eu espero. Se inscreveu? Tá, aproveita e curte o vídeo também, que é muito importante, é mais importante do que parece. Sério. Muito obrigado. Como eu falei antes nesse vídeo aqui, o meu emprego em livraria foi um dos mais importantes da minha vida, se não o mais importante, porque lá eu aprendi muita coisa. Eu conheci autores que até então só sabia o nome. Chaya Pinkasovna Lispector nasceu na Ucrânia em 1920, e a sua família se refugiou no Brasil devido à perseguição aos judeus, né? Clarice costumava dizer que ela não tinha nenhum apego, nenhuma ligação com a Ucrânia, porque literalmente ela nunca tinha pisado naquela terra, embora tivesse nascido lá, porque ela ainda era uma criança de colo. A trajetória da família Lispector começou em Maceió, passando por Recife, onde a Clarice passou a adolescência, e se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde ela cursou a faculdade de Direito. O interesse por literatura surgiu, claro, muito cedo, ela sempre teve não só uma paixão, mas um certo dom para isso, tanto é que ela se tornou jornalista, tradutora, ensaísta e, claro, escritora de romances e contos. Perto do Coração Selvagem deixou uma crítica e o cenário literário da época perplexo pela natureza ambígua da sua personagem principal, Joana. Clarice fez parte da terceira fase do movimento modernista na literatura, que contrasta muito com a literatura feita até aquele momento, né, da Segunda Guerra. Muitos clássicos que a gente conhece hoje, né, criados até aquele momento, eram muito regionalistas, ou de certa forma, implícita ou explícita, denunciava não só a truculência, mas uma realidade difícil dos países onde os livros foram escritos. Na época de Clarice, os escritores, a arte começou a olhar mais para dentro. Só que a Clarice fez isso de uma maneira muito peculiar. Claro que todo mundo conhece a Clarice por nome, né? Desde os primórdios dessa peste negra de dois lados chamada rede social, todo mundo já compartilhou ou já leu uma frase de Clarice, mesmo muitas vezes essas frases nem sendo atribuídas a ela. Só que essas frases, mesmo quando são realmente de Clarice, elas são só a minúscula ponta de um iceberg que contém pensamentos, ideias, palavras e reflexões que vão além de todas as normas, de todos os limites, ao menos do meu parco conhecimento de literatura, sabe? Na história, por exemplo, nós temos Joana. E Joana, ela não é uma personagem como todo mundo conhecia até então. Porque a literatura, assim como até hoje isso perdura, né, nas novelas e muitos filmes hollywoodianos, etc., nós temos personagens muito bem estabelecidos. E quando nós temos uma mulher, os estereótipos são ainda mais fortes, porque a mulher tem que estar sempre num lugar que dá certa segurança pro macho, né? Isso acontece muito até hoje na literatura. Bom, isso acontece em todos os âmbitos da cultura, mas na literatura sempre aconteceu. Nós temos a mocinha, nós temos a megera, nós temos a senhora sábia, nós temos a mãe, nós temos a prostituta. Só que Joana não é nada disso, e ao mesmo tempo é tudo isso, porque Joana é uma pessoa, só que é uma pessoa com muita personalidade. É sempre bom manter em mente que a gente está na década de 40 no Brasil, né? Então imagina como que as leis e as normas e o machismo e o cristianismo e todos os dogmas eram ainda mais fortes do que são hoje. Parece que não, mas a gente está evoluindo, sabe? Tem um ou outro que destoa, como diz o Jujuto, mas a gente está evoluindo. E essa evolução ocorre por pessoas como Clarice Lispector. E ela enfia o pé na porta, sabe? Com uma personagem, assim, que... ela desafia tudo. Ela desafia tudo e a todos, não só na história, mas ela desafiou os críticos, desafiou leitores, desafiou todo o establishment, vamos dizer assim. Aliás, é de Joana a frase mais compartilhada da Clarice Lispector na internet, que é aquela: liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. E sabe por que, na minha opinião, Joana é um personagem tão forte e foi desconcertante para o machismo vigente na época, inclusive na literatura? Porque a Joana ela realmente não se importa com a percepção dos outros.
Mas calma, também não se engane, porque Joana não quer provar ponto nenhum. Ela não tá nem aí porque os tios pensam dela. Ela não tá nem aí porque o marido pensa dela. Ela não tá nem aí pra opinião de ninguém. E claro, né, uma postura dessa não é vista de forma agradável para as pessoas à volta de Joana. Os seus tios, por exemplo, têm medo dela, mesmo ela sendo ainda uma criança. A sua tia chega a chamá-la de víbora. Um dos capítulos, inclusive, se chama Víbora, porque num passeio com Joana, ainda criança, ela rouba um livro. E quando a tia descobre, toda católica, Carola, tenta detectar ou até mesmo incitar em Joana uma culpa. Só que Joana não sente culpa. Ela roubou o livro simplesmente porque ela queria ler. O marido de Joana, Otávio, chega a tremer na presença dela, porque a sua postura é tão forte que abala a masculinidade que ele tenta tanto impor, que os homens tentam tanto impor na época desse livro, e até hoje, claro. Tanto que essa masculinidade ela é tão fragilizada que Otávio busca uma amante. E a amante dele, ela é uma mulher muito submissa, que sonha em casar, em ficar em casa e ter filhos. Só que ao mesmo tempo ele ama Joana e admira ela, e não consegue escolher entre uma coisa e outra. Vocês já viram isso em algum lugar? Em um dado momento da história, Joana também arruma um amante. Mas não por promiscuidade. Isso aconteceu depois que ela percebeu, que ela descobriu a vida paralela do seu marido, e não foi nem uma forma de atacar. Esse admirador de Joana meio que perseguia ela e um romance acabou acontecendo. Só que é um romance esquisito, no qual a Joana não se deixou invadir, vamos dizer assim. Porque nem o nome do cara ela ficou interessada em saber. Ela só queria a experiência, em busca de respostas, na verdade. Respostas que ela não encontrou. Na minha opinião, Joana não é uma figura apática ou egoísta. Talvez ela até seja um pouco, mas eu não sinto maldade nela. Por exemplo, quando Joana é pequena na escola, ela pergunta para a professora o que acontece depois que as pessoas são felizes. O que vem depois? A professora, claro, nem entende a pergunta, fica perplexa, né? Mas depois que ela entende, com a insistência de Joana em querer saber o que vem depois do final feliz, a professora dá uma resposta muito boa, que é mais ou menos assim: depois que você crescer, se faça essa pergunta de novo. E a maneira com que Clarice escreve, sem o menor compromisso de nos guiar pela história, pode ser um pouco confusa às vezes. Mas tudo bem, porque os nossos pensamentos são confusos mesmo, né? E a gente entra na mente de Joana, no seu fluxo de pensamentos. Essa palavra é sempre ligada com Clarice, né? Todo vídeo que você assistir, as críticas de Clarice que você lê na internet, etc., você vai ver a palavra fluxo de pensamento, porque é realmente isso. Ela entra no fluxo de pensamento, de ideias, de questionamentos, de perguntas sem resposta, e nós acabamos entrando junto com ela. Eu senti às vezes que eu estava invadindo a intimidade de Joana, e consequentemente invadindo a intimidade da própria Clarice, assim. E tendo até a minha intimidade um pouco invadida, porque eu via que muitos dos questionamentos de Joana também eram meus. Parece que conforme Joana vai conversando com ela mesma e vai meio que se confundindo, é a Clarice falando ou é Joana falando? Você vai abrindo gavetas mentais de coisas que você não queria lidar no momento, sabe? E elas vão ficando acumuladas e de repente abre uma caixa de Pandora de questionamento na sua cabeça e você fica meio doido. Muito forte esse livro, assim, preciso pensar muito mais sobre ele. Vai fazer um mês que eu li e eu acho que eu preciso de um tempo, assim. É muito forte mesmo, nossa. Bom, o pontapé inicial na minha vida foi dado com Clarice, acho que foi com muito estilo. Perto do Coração Selvagem é um livro incrível, eu recomendo para todo mundo que ainda não leu Clarice, só leu as frases de Clarice. E mais uma vez, se inscreva no canal, aqui embaixo estão as minhas playlists principais, onde eu falo de livros, de músicas, de filmes. Não sou nenhum especialista, mas eu gosto de pensar que esse canal é meio que uma conversa de bar. Então vem papear comigo, se inscreve, curte o vídeo. Day by Dave, até a próxima.